O segundo texto que nós vamos analisar, também correspondente ao enunciado que foi apresentado, é um texto informativo. Eu quero que vocês, ao observá-lo, notem com bastante cuidado como ele repete algumas estruturas fundamentais do texto informativo, como, por exemplo, uma introdução que situa o leitor e também a presença de informações. Soma-se a isso, e é a parte mais importante a ser enfatizada, que esse texto 2 não reproduz o ponto de vista do autor. Lembre-se, texto informativo sem o ponto de vista do autor. E também não há necessidade de colocar uma estrutura conclusiva. É muito comum essa dúvida dentro da produção textual, se faz necessário ou não colocar uma conclusão dentro de um texto afirmativo. É possível, mas lembre-se que essa conclusão não é semelhante à conclusão clássica de uma estrutura de argumentação em que se dá um fecho a uma ideia explanada. Pode haver, sim, uma introdução, conclusão, mas não especificamente da mesma forma que nós temos em mente quando falamos de um texto argumentativo. Vamos observar o texto agora. Um levantamento do MEC, apresentado na revista Veja, denuncia que a maioria das vagas das universidades públicas nos cursos mais concorridos é de alunos oriundos de escolas particulares. A porcentagem desses estudantes atinge patamares elevadíssimos dos cursos de medicina e odontologia, 88% e 80%, respectivamente. Do mesmo modo, observa-se que as carreiras de veterinária e comunicação social apresentam elevada disparidade também. De cada 10 universitários, somente 3 vieram do ensino público. Por fim, tem-se uma menor diferença em Direito e Engenharia Civil, que não deixam de ser cursos disputados. O primeiro tem 58% do corpo discente proveniente de instituições pagas, enquanto o segundo tem 62%. Observemos, então, que há a introdução. Nessa introdução tem um dado importantíssimo que nós precisamos sempre enfatizar. Esse dado consiste na fonte. Todo o texto informativo, assim como também o argumentativo, que é construído em cima de dados, precisa conter a fonte de onde esses dados são retirados. A presença dessa fonte assume uma importância maior, porque ela dá credibilidade às informações que estão sendo utilizadas. E o leitor gosta de saber sempre de onde é que elas provêm. Sem a fonte, compromete-se a qualidade dos dados, compromete-se as informações e, por decorrência lógica, toda a estrutura textual acaba por ser afetada. A partir de agora, eu gostaria de trabalhar com uma outra modalidade de texto, o texto argumentativo. Nós temos que levar em consideração aqui, para compreender essas diferenças, obviamente, os elementos fundamentais. O texto de informação só informa, o texto argumentativo defende uma tese, defende um ponto de vista. E esse ponto de vista deve ser explanado já no princípio, para que o seu leitor saiba qual é a ideia que será defendida, a tese que será sustentada. Um texto argumentativo sem uma boa tese, ele fica deficiente, ele fica falho. Essa tese normalmente está composta na ideia de uma afirmação que será justificada. Essa afirmação compõe a tese, compõe o núcleo fundamental de um texto argumentativo. Mas lembre-se, toda informação tem que ser fundamentada. Sem uma fundamentação sólida, não se constrói um bom texto argumentativo. O texto argumentativo, frequentemente também, segue alguns princípios fundamentais, como, por exemplo, a apresentação da tese, a apresentação do tema, que deve estar presentificada numa espécie de introdução. Num corpo intermediário, faz-se necessário, obviamente, o conjunto de fundamentos que vão sustentar essa tese. E nós podemos usar também uma estrutura conclusiva que venha reforçar essa tese. E isso num texto de 10, 15 linhas, um texto curto, permite sim essa composição. É importante nós lembrarmos que nós precisamos fazer um equilíbrio textual entre informação,
um momento específico de fundamentação e um momento de fecho textual. A grosso modo, é possível dividir um texto de 10 linhas em 3 partes, sendo que cada uma delas vem a consumir uma média de 3 linhas. Vamos observar uma proposta e, a partir dessa proposta, visualizar 2 textos que têm justamente essa estrutura argumentativa. E é justamente com isso, é com este modelo que nós vamos notar de forma clássica as diferenças, as distinções entre a informatividade, entre o texto informativo e o texto argumentativo. Nós temos aqui um gráfico que determina o critério racial em correlação com o censo escolar. A análise desse gráfico permite 3 observações iniciais. Uma referente ao ensino fundamental, a segunda referente ao médio e a terceira fazendo uma abordagem da população brasileira na sua totalidade. Nós identificamos também os alunos que se declararam pardos, os alunos que se declararam negros e os alunos que se declararam brancos em cada uma dessas 3 categorias. É interessante observar que, no âmbito da rede particular do ensino médio, nós temos um número de alunos declarados negros extremamente reduzido se comparados com os brancos. Esses dados podem ser analisados num primeiro momento, mas eles precisam ser comparados com os dados que foram fornecidos na segunda parte da proposta, conforme nós podemos visualizar no texto abaixo. Inclusão. Segundo o censo de 2000, a população universitária brasileira era de 2.864.046 alunos. Desses, apenas 0,23% eram negros, contra 78,5% de brancos e 1,61% de pardos. O restante são amarelos, índios ou não optou por se definir. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que 26% dos negros e pardos entre 18 e 24 anos têm o 2º grau completo, podendo assim prestar vestibular e tentar uma vaga no ensino superior. Entre os brancos, esse percentual chega a 72%. A análise desse conjunto de dados, tanto os presentes no gráfico quanto os presentes no texto, o primeiro fornecido pela Folha de São Paulo e o segundo pela Universidade de Brasília, a UNB, nos demonstram uma realidade alarmante. Há uma diferença brutal entre o número de estudantes brancos e negros no ensino médio. E essa diferença só tende a crescer de forma violenta quando nós começamos a pensar no ensino superior público. Nós já vamos observar alguns textos que vão comparar essas realidades defendendo uma tese, defendendo um ponto de vista que é a essência, o núcleo do texto argumentativo. Eu gostaria de chamar a atenção particularmente para o enunciado. Observem que o enunciado dessa questão, que foi elaborada por mim e apresentada para alguns alunos, tende a levá-los a uma reflexão, a defender um ponto de vista. E esse ponto de vista significa a sustentação de uma tese. E que tese é essa? A da necessidade das ações afirmativas, a necessidade das cotas para que nós tentemos, a longo prazo, acabar com a desigualdade social e racial dentro do nosso país. Analisemos o texto com bastante cuidado para que nós possamos ver não só o processo de argumentação, mas principalmente também a estrutura de um texto argumentativo. O Brasil é o país das injustiças e o acesso à educação é apenas mais uma prova de tal fato. Segundo uma pesquisa publicada pela Folha de São Paulo, embora pouco mais da metade da população se considere de etnia branca, mais da metade dos alunos da rede particular pertencem a esse grupo. As disparidades ainda aumentam durante o ensino superior, como comprova o censo de 2000. A pesquisa mostrou que apenas 0,23% das cadeiras universitárias são ocupadas por alunos negros, enquanto brancos representam absurdos 78,5%. É evidente, portanto, que há uma mácula imensurável no sistema educacional
e que, sob uma perspectiva mais branda, restringe muito a tão almejada isonomia social. Sendo assim, a adoção das cotas visando corrigir tamanha injustiça em prol do desenvolvimento nacional mostra-se uma medida razoável e, acima de tudo, necessária para buscar o equilíbrio de maneira mais enfática. Eu quero que vocês percebam, inicialmente, que esse texto apresenta uma tese. Essa tese está contida na afirmação inicial. O Brasil é o país das injustiças. Quando ele faz essa afirmação, ele precisa fundamentá-la, ele precisa justificá-la. E ele fará da seguinte forma, usando o conjunto de dados que nos foi apresentado. Depois de um uso extremamente correto desses dados, ele vai nos levar a uma estrutura conclusiva, afirmando que, se nós não resolvermos esse problema da injustiça, nós jamais chegaremos à igualdade social. Percebemos, então, a estrutura clássica de um texto argumentativo. Uma introdução que contém, obviamente, uma apresentação do tema, uma tese, e que será justificada no decorrer do corpo do texto e uma estrutura conclusiva final. Eu gostaria agora de desejar boa sorte a todos vocês e agradecer, obviamente, pela atenção. Muito obrigado. Sobretudo um grande privilégio, imenso privilégio, uma honra conviver com você nestes últimos momentos, ou seja, últimas semanas que antecedem uma prova de vestibular, que é imprescindível para a sua vida. Você, Vestiba, você, acadêmico de 2007, que é o maior privilegiado pelo fato de o governo do estado do Paraná decidir que vale a pena investir cada vez mais no processo de aprimoramento do estudante. E todos, por extensão, também ganham com isso. Todo estudante da rede de ensino do estado do Paraná. 18 programas, como falava lá no início, tem o seu desfecho hoje. E como vale a pena contar com essa boa família que esteve conosco durante todo esse tempo? São os que estão por detrás das câmeras, é quem está na produção, é quem auxilia em todo o processo, dos detalhes menores aos detalhes maiores. E nós que temos o privilégio de estar na frente da câmera, transmitindo mensagens. Professores que aqui desfilaram, você deve ter observado, mais de 20 profissionais das mais variadas áreas. A eles o nosso agradecimento e a certeza de que cumprimos um ciclo, uma etapa, e que em 2007 haverá um retorno para outras atividades. Claro que isso depende, sobretudo, de que o governo do estado do Paraná esteja imbuído, como está, em proporcionar ao estudante melhores e maiores condições de ensino, de aprendizagem. É por isso que existe um governo em função do povo. E a opção deste governo é preferencialmente pelo povo mais modesto, que sempre requer um carinho especial, não por conta do paternalismo, mas sim por conta da pirâmide social. Isso é valiosíssimo. A filosofia também ajuda a compreender isso, a sociologia e o texto redacional. 2 encontros, o da semana passada e o encontro de hoje, trouxeram exatamente o trabalho com a palavra, com a reflexão e com o texto. E vale muito a pena. Este apresentador agradece o espaço e, evidentemente, convida você para o programa da semana que vem, fora do estúdio, evidentemente, desse estúdio, desse espaço, mas comentando a prova da UFPR, questões discursivas. A segunda fase também conversando sobre a prova da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Grande abraço a você, obrigado aos amigos que estão conosco e escreva para Eureka, eureka@ced.pr.gov.br. Envie seu e-mail para nós. Até o próximo encontro.